Estamos iniciando mais um trabalho, a certeza de poder chegar até você com uma mensagem de esperança. Apesar de tantas turbulências, tantas noites escuras que temos passado devido a essa pandemia, nós vamos ser, esperançosos, pessoas convictas de que com Deus a gente vai sempre dar uma resposta, ou seja, vai sempre vencer. É nesta mesma e com esta mesma alegria que vamos iniciar o nosso trabalho. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Hoje é 9 de julho. A igreja celebra Santa Paulina. É linda essa história, né? Só um pouco de motivação. Ela viveu, a Santa Paulina, 76 anos de vida, com muita simplicidade, tá? E sua caridade para com os pobres e principalmente com os doentes levou à sua santidade. Ela dedicou a sua vida realmente, totalmente aos pobres, aos doentes. Ela era uma pessoa muito próxima das pessoas. Como ser humano também enfrentou as dificuldades e buscava no sacrário, diante do Santíssimo Sacramento, graças a Deus, a força necessária para vencê-las. Às vezes nós queremos vencer as dificuldades, mas esquecemos de falar com Jesus diante do sacrário. Aí fica um pouco mais difícil conseguirmos. Nas coisas rotineiras dos afazeres diários estavam presentes seu zelo e sua simplicidade. Quer estar em sintonia com Deus, você é sabedor disso, tá? Compreende a grandeza das coisas pequenas, sempre vai compreender isso. A gente quer fazer esta oração colocando nas mãos do Senhor todas as pessoas que pedem que rezamos por elas, os nossos paroquianos, as famílias, as pastorais, os movimentos, todos aqueles que nos acessarem através das redes sociais para que sintam-se na presença de Deus e deixem que Deus guie as suas vidas e nunca se desviem do caminho de Deus para serem felizes e tenham coragem e força para enfrentar as diversidades da vida. Ó Deus onipotente e eterno, que exaltais os humildes e simples e conduzistes a Santa Paulina pelo caminho da santidade através da aprovação, do trabalho humilde e da oração constante. Concedei-nos por seu auxílio e a seu exemplo suportar com fortaleza os sofrimentos de cada dia e encontrar a plenitude de vossa graça no serviço às pessoas, especialmente as mais necessitadas. O nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. As leituras que temos para hoje, meu irmão, minha irmã, a primeira é tirada no livro do Gênesis, do capítulo 46, do versículo de 1 a 7, depois versículo 28 a 30. Israel, diz a leitura, partiu com tudo o que tinha. Ao chegar a Besodeia, ofereceu sacrifício aos deuses de seu pai Isaque. Deus falou a Israel em visão noturna, dizendo-lhe: Jacó, Jacó. Ele respondeu: Aqui estou. E Deus lhe disse, Deus lhe falou: Eu sou Deus, o Deus de teu pai. Não tenhas medo de descer ao Egito, pois lá farei de ti uma grande nação. Eu mesmo descerei contigo ao Egito e te reconduzirei de lá quando voltares. E é José que te fechará os olhos. Essa leitura ela é muito bonita e eu quero refletir um pouquinho com vocês sobre essa leitura que é para você pensar um pouco, está dizendo que Deus está pedindo para Jacó, que chama ele ao mesmo tempo de Israel, para ele ir ao Egito. Como foi que se deu essa história? Porque ele tem uns filhos e um dos seus filhos chamava-se José. Esse seu filho José era muito querido por ele e um dia os filhos o venderam. Nesse negócio, dessa venda desse filho, eles vão voltar para casa e disseram ao seu pai que uma fera havia devorado José. Desde aquele dia, Jacó não teve mais sossego na sua vida, pensando no seu filho. Nunca imaginaria que estava tudo nos planos de Deus e que depois, um dia, ele ainda veria o seu filho. E a leitura está nos conduzindo a isso. Essa leitura segue relatando a história de José. O capítulo de hoje, que eu acabei de ler, é o do encontro de José com seu pai. Um longo tempo de separação entre Jacó e o filho José. É interessante. Jacó imaginava que o filho dele estivesse morto.
pelo tempo que não sabia a notícia do pai. Também imaginava que ele já tivesse morrido, tanto um como o outro. Tanto Jacó imaginava que José já tivesse morto, como José imaginava que Jacó, pela idade que tinha, já pudesse ter morrido. O encontro de hoje é carregado de emoção. Um longo abraço diminui o sofrimento de anos de separação. Esse longo abraço se dá quando eles se encontram. Isso é interessante. José precisou de... bom que a gente entenda que ele, o José, ele precisou de muita fé e perseverança para sobreviver, vencer e viver este momento mágico do encontro com seu pai. Também Jacó foi perseverante na sua fé de homem escolhido por Deus para lutar contra as adversidades da vida e a rivalidade dentro da própria família que aconteceu. Mas isso tudo aconteceu também para salvar uma vida. Jacó fica na esperança de que encontrar com seu filho só no céu. De repente, devido à seca que aconteceu na região, ele precisou de alimento, foi possível depois, mais tarde, conseguir encontrar-se com seu filho. É a maneira que Deus tem de poder fazer as pessoas se encontrarem um dia. Por isso, o Evangelho de hoje nos dá esse mesmo sentido também, de Mateus capítulo 10, versículo 16 a 23. Jesus disse a seus discípulos: eis que vos envio como ovelhas no meio de lobos. Sede, portanto, prudentes como as serpentes e simples como as pombas. Cuidado com os homens, porque eles vos entregarão aos tribunais e vos açoitarão nas suas sinagogas. E Jesus acrescenta mais: vós sereis levados diante de governadores e reis por minha causa, para dar testemunho diante deles e das nações. Agora, disse ele: quando vos entregarem, não fiqueis preocupados com o que falar. Tá? Não fiqueis preocupados com falar ou com o que dizer. Então, naquele momento vos será indicado o que deveis dizer. Com efeito, não sereis vós que havereis de falar, mas sim o Espírito do vosso Pai é que falará através de vós. Oh, mas como é bonita essa mensagem deste Evangelho de hoje, viu, gente? É interessante demais. Jesus confiou aos discípulos a missão de anunciar o reino de Deus, de dar continuidade a essa missão, tá? E dizia a eles que ele estava próximo. Por isso os chamou e os preparou. No texto do Evangelho de hoje, Jesus continua dando recomendações aos seus discípulos e a cada um de nós, e os alerta sobre os perigos que vão encontrar pelo caminho. Perseguição, morte, tá? Jesus os enviou como cordeiros no meio de lobos. Por isso preveniu-os dos desafios da missão. Não seria nada fácil, meu irmão. Mesmo assim, eles não deveriam perder a mansidão e a vontade própria de cordeiros, tá? Porque os cordeiros são mansos, são humildes. Por isso, Jesus Cristo é o Cordeiro de Deus. Se Jesus Cristo é o Cordeiro de Deus, os discípulos, portanto, são cordeiros de quem? São cordeiros de Jesus. Não no sentido assim, de manipuláveis, tá? Não, o sentido aqui é maior. Não é no sentido que eles não tinham iniciativa, eles sim tinham iniciativa, sim. Mas no sentido de fidelidade a Cristo, deixando-se guiar por Ele, o bom pastor. É por isso que eles são exatamente os cordeiros de Jesus. E aí, a outra reflexão linda nesse sentido é que quem se deixar guiar por Jesus não teme os lobos que estão por aí, a espreita, querendo devorá-los. Jamais temerão, tá? Esperando a oportunidade. Esses lobos sempre estão por aí, querendo achar um momentinho para atacar, querendo achar uma fraqueza para atacar, para falar mal, para dizer, para poder derrubar a pessoa, tá? A ovelha. Jesus mostra que cordeiro não é sinônimo de pessoa boba, não. Quando ele diz: sede, portanto, prudentes como as serpentes e simples como as pombas. Ele alerta, faz essa grande alerta, que é preciso ter cuidado com as pessoas, porque elas podem muitas das vezes agirem de modo traiçoeiro, sorrindo, alegre, feliz diante de você, mas que no fundo, por trás daquele momento, querem realmente exatamente lhe trair. Ele alerta isso. Mesmo quando houver traições, Jesus diz: não fiqueis preocupados de jeito nenhum em como falar e o que dizer.
porque assim procede aqueles que confiam em Deus. Não se preocupe, tá? Quem tem confiança em Deus permanece firme, mesmo diante das traições e denúncias injustas, que aqueles que lhe traem, que lhe denunciam injustamente, é porque não quer ver você no caminho de Deus, porque ele não está. E ele quer lhe tirar daquele caminho. Por isso, não fuja, seja forte, seja corajoso e animado para prosseguir firme no caminho do Senhor. E aqui eu deixo a minha bênção a todos vocês e assistam. E depois repasse para outras pessoas poderem assistir também. Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-nos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.